with you in your church. Então o pastor Mário pediu para falar acerca da necessidade de manter as crianças na igreja. So open your Bibles to Deuteronomy chapter 31 Então vamos abrir as nossas Bíblias em Deuteronômio capítulo 31 and find verse 12. e vamos para o versículo 12 de Deuteronômio capítulo 31. Do you want to read it or do you want me to read it? I can read it. You can read it? Yeah. Okay, go ahead. Versículo 12, capítulo 31 de Deuteronômio. Diz: Ajuntai o povo, os homens, as mulheres, os membros e os estrangeiros, os meninos e os estrangeiros, que está dentro da vossa cidade, para que ouçam e aprendam e temam o Senhor vosso Deus, e cuidem de cumprir todas as palavras desta lei, para que seus filhos, que não o souberem, ouçam e aprendam a temer o Senhor vosso Deus, todos os dias que viverdes sobre a terra, a qual ides, passando o Jordão, para a possuir. This passage of Scripture is a pattern that you see throughout Scripture where all the families are gathered together from the oldest to the little one. Esta passagem oferece-nos o padrão que vemos ao largo das Escrituras da reunião de crianças e de adultos para adorar o Senhor. Because the pattern of Scripture is that families are worshiping together, they're praying together, they're reading the Word of God together, they're being discipled together in the church. Porque este é o padrão das Escrituras, que as crianças, as famílias, os pais se juntam para adorar, para ouvir a palavra, para orar juntos na igreja. But one of the problems that we have is that we live in a culture that separates families into their age categories and the families never worship God together. Mas o problema é que vivemos numa cultura em que as famílias são separadas por idades, então não adoram sozinhas, não adoram juntas. But God's ways are pleasant ways and we should do them the way that God has designed them. Mas os caminhos de Deus são caminhos agradáveis, por isso devemos seguir o caminho do Senhor. And what God has done is He's designed life on earth to be filled with family life. E o que Deus fez foi que Ele desenhou a vida no mundo para que nós possamos experimentar a vida familiar. And so we have the family of God in heaven, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Então nós temos a família do céu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. And that family is replicated on earth through the families on earth. E essa família celestial é replicada na terra através das famílias terrenas. And what God has done is He's created two families in the earth. E o que Deus fez foi que Ele criou duas famílias na terra. He's given you two families. Ele deu-vos duas famílias. He's given you the family of heaven. He's given you the family of the people of God. Deu-vos a família do céu, a família do povo de Deus. And He's given you your family, your biological family. E Deus deu-vos também a família biológica. You have two families. Vocês têm duas famílias. And God has designed the world so that everyone would have two families. E Deus desenhou o mundo de tal forma para que todos tivessem duas famílias. Even if your biological family is broken, God has given you a family. Mesmo que a tua família biológica seja uma família destruturada, Deus deu-te uma família nos céus. Everyone in the Church of Jesus Christ has a spiritual father and mother and grandmother and cousins and aunts and uncles. Todos aqueles que pertencem à igreja têm pais, mães, primos espirituais. And so God has created a family called the Church of Jesus Christ. Então Deus criou uma família chamada a Igreja do Senhor Jesus Cristo. And the problem you have is that if you have weak families make weak churches. E o problema que nós temos é se temos famílias fracas, então teremos igrejas fracas. And weak churches make weak families. E igrejas fracas fazem famílias fracas. Strong families make strong churches and strong churches make strong families. Famílias fortes criam igrejas fortes e igrejas fortes criam famílias fortes. God is a family man. E Deus é um senhor de família. And He loves to bring His family together. É um homem de família, ele gosta de trazer a sua família junta. And when they come together, they rejoice, they weep, they gather together and they share their lives. E quando a família de Deus se junta, chora, ri e compartilha as suas vidas. The Church of Jesus Christ is such a treasure. E a igreja do Senhor Jesus Cristo é um tesouro. You know, Thomas Manton, an English Puritan, said this. He said, "The family is the seminary of the church and the state." Thomas Manton disse o seguinte: a família é o seminário da igreja e do Estado. And then he says, if the children don't do what they're supposed to, the whole program falls apart. E ele diz que se as crianças não fazem aquilo que devem fazer, todo o programa cai. So you have to understand how critical the health of your family is to the health of this local church. Então deves entender
o quão importante é a saúde da tua família para esta igreja. Because when you come together in the church, you gather under the whole counsel of God. Porque quando nos juntamos ao redor do conselho de Deus. You experience the fellowship of the saints. Experimentamos a união dos santos. Richard Baxter said, a holy, well-governed family is the preparation for a holy, well-governed church. Richard Baxter disse que uma família governada em santidade é uma família que vai influenciar uma igreja que será governada também em A santidade. family is like the headwaters of a river. A família é como, digamos, o riacho que alimenta um rio. It starts small, but it flows into a larger stream. É como uma afluente que começa pequenina, mas depois cresce por um grande rio. And the family is a lot like a feeder stream. It feeds into the church with people. E a família é como esta afluente que alimenta o rio, a família alimenta a igreja. And God meant the family to be an ever-flowing stream of strength and beauty into the church of Jesus Christ. E Deus desenhou a família para que seja esta fluente de alimentação, de beleza para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Even a broken family can do this. Até mesmo uma família destruturada, quebrada, pode fazer isto. And we have a beautiful example of this of Timothy. He was an illustration of this. E temos uma bela ilustração sobre isto, que é Timóteo. We think his father is off the scene. We don't know where he is. Nós não sabemos acerca do pai de Timóteo, ele não aparece na Bíblia. But he was prepared for life by his mother and his grandmother in the home. Mas ele foi preparado para a vida através da sua mãe e da sua avó, dentro de casa. And these godly women brought the word of God to this boy. E estas mulheres piedosas trouxeram a palavra de Deus a este jovem. And Paul writes about Timothy. He says, "When I call to remembrance the genuine faith that is in you, which first dwelt in your grandmother Lois and your mother Eunice, I am persuaded it is in you also." E o apóstolo Paulo diz que, segundo a Timóteo capítulo 1, let me just open the passage. Sure, go ahead. Então vamos só abrir em 2 Timóteo capítulo 1, só para eu ler na íntegra a passagem. Capítulo 1 diz, versículo 4, lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loida e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Hey, am I going too slow or too fast? You're going Is just it great. okay? All right, It's you know, okay. It's I get you. I'm with you. You're with me. Okay. It sounds like it. So like Timothy's home, God designed your home to be a nursery for the Church of Jesus Christ. Como a casa de Timóteo, Deus desenhou a tua casa para ser um berçário para a igreja. Every church member comes from a family. Todo membro de igreja vem de uma família. And the individuals of that family are either shaped by the faithfulness, the beauty, or the ugliness, or the unfaithfulness of that E family. os membros dessa família são moldados pelas coisas boas ou coisas más dessa família. If you have rebellion in the family, you're going to have rebellion eventually in the church. Se tens rebelião dentro da família, eventualmente terás na igreja também. Sometimes you have church splits because people were not trained in their homes to honor their father and mother. Às vezes tu tens divisões de igrejas porque pessoas não foram treinadas em casa para honrar o pai e a mãe. And so they don't honor the leaders of the church and they don't honor one another. Então eles não honram os líderes da igreja e não se honram uns aos outros. This is why you should teach your children to honor your father and mother. É por isso que deves ensinar os teus filhos a honrar o teu pai e a tua mãe. Because they're going to get set loose in the church and they might cause destruction or they're going to cause peace and loving kindness. Se eles não aprenderem a fazer isto, eles vão trazer destruição, confusão, rebelião à igreja. That's why it's really important that you understand that your family is like a feeder stream into the church. É por isso que tens que entender que a tua família é como uma afluente que entra na igreja. The health of your family determines the health of your local church. A saúde da tua família determinará a saúde da tua igreja local. And that's because God designed the family to be a discipleship community. Isso é porque Deus desenhou a família para ser uma comunidade discipular. And that discipleship community prepares the children to enter into a discipleship community. E essa comunidade de discípulos, de fazer discípulos, prepara as crianças para entrar na comunidade de discípulos da igreja.
And the problem is that we live in a culture that almost always separates families. Mas o problema é que vivemos numa cultura que sempre separa as famílias. But we have to think Christianly about our family and about our local church. Mas nós temos que pensar de uma forma cristã acerca da família e acerca da igreja local. This is a huge problem in America Isto é um grande problema nos Estados Unidos. because the church has followed after the public education system. Porque a igreja seguiu o padrão do sistema público de educação. The church just copied the public education system and brought it in. A igreja apenas copiou o programa escolar público e trouxe para dentro do seu edifício. This happened in the 1850s and it took hold. Isto aconteceu em 1850 e simplesmente disseminou-se em todo o lugar. And then the result of that, in the 1950s, 100 years later, a whole youth culture was created. E resultou, 100 anos depois, em 1950, toda esta ideia criou uma atividade jovem, uma cultura jovem que foi perigosa. And so the church became obsessed with youth culture. Então a igreja começou a ficar obcecada pelos ministérios juvenis. And then in the 1950s, you had the rise of youth rallies and youth groups and youth pastors and the segmentation of the church into separate ages. Então, além desta obsessão pelos os grupos juvenis, a igreja começou a envolver-se na cultura jovem, na divisão a segregação de idades dentro da igreja, reunião de jovens, tudo isto começou a entrar na igreja. You took the immature people and put them together. E colocaram todas as pessoas imaturas e juntaram. That was very dumb. E isto foi muito tolo, idiota. And you separated them from the mature people. E começámos a separar estes jovens das pessoas maduras da igreja. But God is a family man and he puts children with mature parents. Mas Deus é um homem de família e coloca as crianças com pais maduros. So if all we had was the Bible, would we do this? Se tivéssemos apenas a Bíblia, faríamos isto que está a acontecer na nossa cultura? Pretend that you're on a desert island Imaginem que estão numa ilha deserta and all you have is the Bible. e apenas têm a Bíblia. You have nothing else to teach you how to live. Não têm nada mais para vos ensinar a viver. So if all you had was the Bible, how would you operate in the church and the Se family? nesse momento apenas tivessem a Bíblia, como é que viveriam a vida da igreja e na vossa família? Well, if all you had was the Bible, you'd have a culture that was integrated among the ages. Se tivessem apenas a Bíblia, então teriam uma cultura que tivesse a interagir com todas as idades. The mature would lead the immature, Os maduros iriam liderar os imaturos and you'd end up with a totally different culture. e teríamos uma cultura completamente diferente. They'd all be singing the same songs. Estariam a cantar as mesmas canções, They'd all be going in the same direction. teriam a ir para a mesma direção. This is the family of God. Esta é a família de Deus. God is a family man, and his family is one, and they're all going in the same Deus é direction. um homem de família, a sua família é apenas uma e vão todos na mesma The direção. Father, the Son, and the Holy O Spirit. Pai, o Filho, o Espírito Santo. The Father, the Mother, the children, and the children of God gathered O together. Pai, a Mãe, as crianças e todos os filhos de Deus juntos na adoração. And I just want to demonstrate that this is the pattern of Scripture. E eu quero apenas demonstrar que este é o padrão das Escrituras. It's the only pattern of Scripture. Este é o único padrão. So I want to give you some examples. Eu gostaria de dar-vos alguns exemplos. It really begins at the very beginning with Cain and Abel and their parents worshiping and sacrificing together. Aliás, começa com Caim e Abel, em que eles estão ali com os seus pais, sacrificando e adorando juntos. In the time of Moses, God commanded families to come together every 7 years to hear the law of God. No tempo de Moisés, Deus ordenava para que as famílias se juntassem de 7 em 7 anos para ouvir a lei de Deus. Well, we read Deuteronomy 31, 12 and 13. Nós lemos a passagem de Deuteronômio, capítulo 31, versículo 12 a 13. Want me to read it again? Sure, Yeah. go. Então, versículo 12 e 13 de Deuteronômio, capítulo 31. Diz: Ajuntai o povo, os homens, as mulheres, os meninos e os estrangeiros que está dentro da vossa cidade, para que ouçam e aprendam e temam o Senhor vosso Deus e cuidem de cumprir todas as palavras desta lei, para que seus filhos, que não a souberem, ouçam e aprendam a temer o Senhor vosso Deus todos os dias que viverdes sobre a terra a qual ides, passando o Jordão para a possuir. And not only that, Moses commanded the families of Israel to have a lifestyle where families were together and being taught by the word of God by their parents. E não só isso, mas Moisés ensinou um estilo de vida em que as crianças estariam com os seus pais a aprender a palavra de Deus através dos seus pais. Look at Deuteronomy 6, verse 7. Vamos abrir em Deuteronômio capítulo 6, versículo 7, Deuteronômio capítulo 6, versículo 7, diz assim a palavra de Deus, Deuteronômio 6, 7.
Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. In Exodus 12, 1 through 28, we learn that the Passover, which was a 7-day celebration, was experienced by the whole family. Vemos também em Êxodo capítulo 12 que a Páscoa tinha aquele período de tempo de celebração e era feito através de toda a família, ou com toda a família. Yeah, Exodus 12:21 says it's very critical that children were designed to learn. Então, Êxodo capítulo 12, versículo 21, era importantíssimo que as crianças aprendessem naquele momento, no versículo 21. In Joshua 8:35, we learn that Joshua read the words of the law to who? To whole families on Mount Ebal. Josué capítulo 8, versículo 35, é ensinado por Josué que as famílias lessem no Monte Ebal as Escrituras, a lei do Senhor. This wasn't a short reading. It was all the words of the law. Isto não era uma pequena ou uma breve leitura, era a leitura de toda a lei, uma longa leitura. In Nehemiah 8, 1 and 2, everybody gathered to hear the law of God read, and it includes the little ones, except those who could not understand. E Neemias capítulo 8, versículo 1 a 2, é ensinado por Neemias que toda a gente devia ouvir e ler a palavra de Deus. Até as crianças participavam. Só aqueles que não tinham condições em entender é que não podiam participar, mas era uma aprendizagem comunitária. Em Neemias 8. And who are these who couldn't understand? E quem eram estes que não podiam entender na passagem? I highly doubt it was children. Eu duvido que sejam crianças. Because in Nehemiah 13:24, it says that many of the people didn't understand Hebrew because they'd learned the language of Ashdod. E eu digo isto porque em Neemias capítulo 13, 24, diz que muitas pessoas não entendiam o idioma, não entendiam o hebreu. Então não podiam entender aquilo que era transmitido. The parents didn't teach their children the Word of God in the Hebrew Bible. Os pais não ensinaram a palavra de Deus através da Bíblia hebraica. In Ezra 10, 1 through 3, the families gathered with their children to repent of their improper marriages. E Esdras capítulo 10 foi ensinado ao povo que eles deviam se arrepender dos seus casamentos ilícitos. In Nehemiah chapter 12, there's this story of reformation and rejoicing, and the women and the children were all included together in that rejoicing. Vemos em Neemias capítulo 12, naquela reunião, naquele encontro de adoração e de reforma que estava a acontecer, todos celebravam e todos se alegravam como povo, todos juntos. In 2 Chronicles 20, verse 13, there was tremendous danger of attack, and the children and the wives were prayerfully present in that time of danger. And the children in the front end of this attack were included in the singing and the prayer in the face of that battle. Naquele momento de grande batalha, em 2 Crônicas capítulo 10, capítulo 20, versículo 13, todo o povo estava a enfrentar um grande ataque. Então naquele momento as crianças e as mães oravam juntas e cantavam juntas naquele momento de grande calamidade. In 2 Chronicles 31:18, the families were before God in the temple to sanctify themselves. E no capítulo, ainda no mesmo livro, no capítulo 31, versículo 18, toda a família se juntava para se santificar no templo. In Joel 2:15 and 16, it describes a time of repentance where the families came, even the brides came, and the bridegrooms on their wedding day to gather together with the people of God. Joel capítulo 2 faz a mesma descrição neste ajuntamento que as famílias juntavam, até os noivos e as noivas se juntavam em família para adorar o Senhor. In Nehemiah 4:13, Nehemiah takes precautions to protect Jerusalem, and he mobilizes families, and this is the families were involved in this warfare before God. Neemias capítulo 4, naquele tempo de grande tensão que havia sobre o povo, Neemias move o povo, move todas as famílias para se preparar para a guerra que estava prestes a acontecer. It's called Family Integrated Protection of Your Property. Chama-se integração de famílias para a proteção da tua propriedade. But if you go to the New Testament, you see the very same pattern.
Mas se fores ao Novo Testamento, vês exatamente o mesmo padrão. of families gathering together to worship God. Famílias a juntarem-se para adorar o Senhor. There's no age segregation in the New Testament. Não existe divisões de idades no Novo Testamento. In Matthew 18, 2 and 3, Jesus called a little child to hear him. Mateus capítulo 18, versículo 2 a 3, Jesus chamou as crianças para virem e ouvirem-no. In Matthew 19, 13 through 15, the disciples rebuked the children who came to draw near to Jesus, but then Jesus rebuked the disciples. No capítulo 19, no mesmo livro, as crianças são repreendidas pelos discípulos para não se aproximarem de Jesus. Mas, entretanto, Jesus repreende os discípulos por não deixarem as crianças virem. In Matthew 21, 15 and 16, we see that children were in the temple crying out to God. Vemos no capítulo 21 as crianças a clamarem ao Senhor, a Deus, no templo. They weren't in children's church. Come again? They were not in children's church. Eles não estavam na igreja das crianças. In Matthew 14:21, when Jesus feeds 5,000 men, it was mixed with children. Mateus capítulo 14, quando Cristo alimenta toda aquela multidão, crianças estavam aí também. In Acts 21, verse 5, we find the children joining with their parents for prayer on the beach. Atos capítulo 21, versículo 5, na praia, crianças se juntavam com as suas famílias para orar. Have you been reading the scripture too? No, just No. translating 'Cause it's word up by here. word. Yeah, because No. it's up on the screen. Oh, I didn't know. No, yeah, she's got it up on the screen. Perfect. It's great. Yeah, thank you. Ele está a dizer que Who's doing that? Yes, there you are. Good job. ele está a dizer que se eu estava a ler as escrituras, disse não, eu estou a traduzir palavra por palavra. Ele disse porque os versículos estão a aparecer. Então, Carolina, agradecemos. In Ephesians 6, 1 through 4, the setting is the gathered church, and the Apostle Paul directly addresses the children who are sitting there in the church in Ephesus. Então, em Efésios capítulo 6, vemos a reunião da igreja e as crianças estão a participar nessa reunião, juntamente com todos os membros, com todas as suas famílias. He's already talked to the husbands and wives. He said, husbands, love your wives. Ele já falou com os maridos e com as esposas e ele disse aos esposos, esposos, amem as vossas esposas. And he says, wives, submit to your husbands and respect them. E mulheres, submetam aos vossos maridos e respeitem os vossos maridos. So he's done with the parents, and now he talks to the children who are sitting there in the church. Então ele já tratou com os pais, agora ele dirige-se às crianças que estão sentadas na igreja. And Paul is very clearly directing his words to the children. E Paulo aqui claramente está a dirigir-se às crianças da igreja. In the Greek language, he uses a form of construction called the vocative of direct address. Então, na gramática grega, ele está a usar uma construção que se chama-se vocativo de uma address seria um vocativo de um chamado direto a alguém específico. So he's digamos speaking assim. directly to the children. Então ele está a falar diretamente às crianças. So that's what I'm going to do right now. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Então é isso que eu vou fazer às crianças. Filhos, obedeçam aos vossos pais no Senhor, porque isso é correto. I'm talking to you, É justo. children. Eu estou a falar aos vossos filhos. Obey your parents, honor your father and mother. Obedeçam aos vossos pais, honrem os vossos pais. And you husbands, love your wives. E tu, marido, ama a tua esposa. And you wives, respect your husbands. E tu, esposa, respeita o teu marido. And you children, honor your parents. E crianças, honrem os vossos pais. It's obvious that the children were present in the meetings of the Ephesian church. É óbvio que as crianças estão presentes no culto da igreja em Éfeso. There's a commentator, William Hendrickson, who says if Paul were present with us today, he'd be shocked at the spectacle of children attending Sunday school and then going home before the regular worship service. Há um comentador chamado Hendrickson e ele disse o seguinte: se Paulo estivesse presente hoje em dia, ele ficaria chocado em ver as crianças a participarem apenas na escola dominical e depois a irem para casa no momento do culto público da igreja. You remember the story of Eutychus who fell out of the window because Paul kept preaching up to midnight? Lembram-se da história de Eutico? Eutychus, yes. É assim, não é? Eutico, que enquanto Paulo estava a pregar, ele caiu da janela.
The word that's used, he was probably 7 or 14 years old. Na palavra no original, para descrever o jovem, provavelmente ele tinha entre 7 a 14 anos de idade. He was sitting in the windowsill and he nodded off and he fell out the Ele window. estava sentado na janela a ouvir a pregação, adormeceu e caiu da janela. He was in the meeting of the church. E ele estava aí presente no culto. And then thankfully God raised him from the dead. E graças a Deus foi levantado dos mortos. Okay, here's what I'm saying. Então é isto que eu estou a dizer. We need to understand that in the meetings of the early church, there were babies, there were young people, there were old people. The whole family gathered together because God is a family man. Precisamos de entender isto, muito simples. And he Que na igreja primitiva, crianças, pais, idosos, se juntavam todos na congregação para adorar o Senhor juntos. We have this idea today that children have to be taught on their level. Temos esta ideia que as crianças devem ser ensinadas no seu nível. It's a good question. E é uma boa questão a colocar. But does the Bible tell you that children need to be taught on their level in the church? Mas será que a Bíblia ensina que as crianças devem ser ensinadas ao seu nível na congregação? The Bible never says that. A Bíblia nunca diz isso. What God has designed is that children would hear the preaching of the Word of God in the church. O que Deus determinou é que as crianças teriam de estar e ouvir a pregação da palavra de Deus no culto público, They would sing the songs all together in the church, juntamente com os adultos a cantar os hinos, and they would grow along with their own age. e neste processo eles cresceriam com a igreja no seu desenvolvimento natural. And they would learn in their own time. E eles iriam aprender a seu tempo. People say, well, yeah, but my children don't get everything out of the service. Algumas pessoas dizem, sim, mas os meus filhos não entendem tudo aquilo que acontece no culto. Well, guess what? You don't get everything out of the service either. Mas percebe isto, tu também não entendes tudo aquilo que acontece no culto. But children, they learn by degrees. Mas as crianças aprendem num processo, por passos. They learn new words, even maybe every Sunday. Aprendem novas palavras, até talvez todos os domingos aprendem novas And palavras. parents should teach their children the meanings of those words. E os pais deveriam ensinar aos seus filhos o significado dessas palavras. It's very interesting in my local church at Hope Baptist Church in Wake Forest, North Carolina, the children almost always are converted at the preaching of the Word of God. É muito interessante porque na minha igreja vemos que as crianças que se convertem-se através da pregação da palavra de Deus no culto. When it comes time for them to get baptized, they'll often say, when I was 7 years old, Mr. Brown was preaching on this verse and I was saved. Muitas vezes nos batismos, quando há o testemunho deste jovem que se vai batizar, ele diz, eu converti-me aos 7 anos através da mensagem ou da pregação do irmão Brown. I was just preaching the Word of God like I normally do. E eu só apenas estava a pregar a palavra de Deus como eu costumo fazer. Whoever has ears to hear, let him hear. Quem tem ouvidos, That's que ouça. That's what God uses. É isso que Deus usa. He just uses the simplicity of the Word of God preached in an honest and simple form. Ele usa a palavra, a sua palavra pregada de uma forma simples. And when they're little, they understand a little, E quando eles são pequeninos, eles entendem um bocadinho, and then they understand a little more, e eles entendem um bocadinho mais, and then they understand a little more, e um bocadinho mais, and for the rest of their lives, they're still trying to understand. e para o resto das suas vidas eles continuam a tentar entender ainda mais. This is the way God built us. Esta foi a forma que Deus We nos construiu. just grow by degrees, and there's a build-up over time. Nós crescemos gradualmente e somos edificados com o tempo. And it's good for children to see the people of God worship E isto é God. bom para as crianças verem o povo de Deus juntar-se para adorar. It's good for children É bom para as to crianças interact with the older generation. interagir com o público mais idoso da nossa igreja. And the older generation should seek the younger generation out in the meetings of the church. E a geração mais velha consegue discipular e edificar os mais pequenos. You adults just shouldn't be talking to the adults in the church. Vocês adultos não deveriam falar apenas com os adultos na igreja. Reach out to the children. Procurem as crianças. God is a family man and his family is one. Deus é um homem de família, a sua família é uma. Here's what I'm trying to say. É isto que eu estou a tentar dizer. There's no indication Não from há the Word indicação of God nenhuma that na palavra children de were Deus. ever removed from the preaching of the Word of God. Onde as crianças deveriam ser removidas no tempo em que está a acontecer a pregação da palavra de Not Deus. from the reading of the Word of God, Não deviam not ser from the removidas prayer, na leitura, not from the worship, nem na oração, nem not na from the adoração, fellowship of the saints. nem no momento de comunhão dos santos. As crianças não deveriam ser removidas. Go and do the same. Por isso,
Se a Bíblia faz isso, façam o mesmo. this is the biblical pattern. Este é o padrão bíblico. Now, Agora, I want to really encourage you as parents to be very good tour guides for your children in the church. eu gostaria de encorajar-vos, pais, que fossem bons guias para os vossos filhos. When you come to a local church, you are coming into a gold mine of treasures for your family. Quando vêm à igreja local, vocês estão a entrar numa mina de tesouros para a vossa família. Every element of the gathering of the people of God gives an element of the beauty of the kingdom of God. Todos os elementos que fazem parte da reunião do povo de Deus demonstram os elementos e a beldade do reino de Deus. A worship service is like a diamond with many facets that shine. O culto de adoração é como um diamante que tem muitas faces que brilham, reluzem. You find the worship of God, you find the reading of the Word of God, you find the power of the gospel, you see the demonstration of preaching, you see all these beautiful things in the kingdom of God. Aí vemos no culto público a pregação da palavra de Deus, a oração, a leitura da palavra de Deus e todas essas faces do reino de Deus, a beleza do reino de Deus. And that's why the church is such a gift to a family. E é por isso que a igreja é um dom para a família. The church is designed to do the best work that you'll ever do in your family. A igreja é desenhada para que possas fazer o melhor trabalho que deves fazer na tua família. And that is to declare the glory of God to the next generation. And there's nothing more important than that in your whole life. E isso é declarar a glória de Deus à próxima geração e não existe nada mais importante para a tua vida do que isso. The gospel is beautiful. O evangelho é belo. The word of God is powerful. A palavra de Deus é The poderosa. preaching of the word is effectual. A pregação da palavra de Deus é efetiva. The celebrations are encouraging. As celebrações do culto são encorajadoras. And we need the fellowship of the saints. E nós necessitamos da comunhão dos santos. So I just want to encourage you to take full advantage of what is happening in this local church. Por isso eu quero que tu desafiar-te a aproveitar tudo aquilo que está a acontecer e acontece nesta igreja local. You will be declaring the gospel of God, the power of God, and the beauty of the kingdom of God. when you Estarás a gather declarar together. o evangelho de Deus, o poder de Deus e a beleza do reino de Deus através da tua vida. Every element of local church life is designed as a gift to help you bring your children up in the training and the admonition of the Lord. Todos os elementos da igreja local estão aí para ajudar-te a trazer os teus filhos na demonstração e no crescimento da doutrina do Senhor. So make sure that you prioritize the worship of God in your family. Então certifica-te que priorizas a adoração a Deus na tua família. God has created these two great institutions, the church and the family. Deus criou estas instituições, a igreja e a família. God designed these institutions for the evangelization, for the equipping and the preparing and the strengthening of his people. Deus desenhou estas instituições para a preparação, para o evangelismo, para equipar o seu povo. God is a family man. Deus é um homem de família. He's given you two families. Ele deu-te duas famílias. Your family on earth A tua família na terra and your family in the church of Jesus Christ. e a tua família na igreja do Senhor Jesus Cristo. Would you pray with me? Vamos orar? Father, we thank you for giving us these families that we might grow. Senhor, obrigado por nos dar estas famílias para que possamos crescer. Thank you, Father, for sending your Son, Jesus Christ, to save our families. Obrigado por enviares o teu Filho Jesus Cristo para salvar as nossas famílias. And Lord, I pray that this local church would be the sweetest place on earth for all these families. Eu peço, Senhor, para que esta igreja local seja o lugar mais agradável para as famílias aqui, Saving souls and carrying them through for the rest of their lives. salvando almas e sustentando famílias para o resto das suas vidas, Helping them through every trial. ajudando-as, Senhor, em todas as provações, Teaching them to obey in every temptation. ensinando a sobrepor todas as tentações And demonstrating the love of Jesus Christ in the world. e demonstrando o amor do Senhor Jesus Cristo ao mundo. Amen. Amém.